maiores mistérios em Bluey é o que realmente aconteceu no passado do Mackenzie e por que a família dele se mudou para a Austrália. Você está pronto para descobrir a verdade e entender o mistério por trás do Border Collie? Trauma. No episódio chamado Espaço, nós descobrimos que o Mackenzie sofre de um trauma chamado transtorno de ansiedade de separação. É um nome difícil, mas basicamente é o medo de estar longe de pessoas que são muito próximas. No caso do cachorrinho, esse medo aconteceu quando ele estava em um parque e pensou que havia sido abandonado por sua mãe. Naquele dia, o Mackenzie era apenas um pequeno filhote, mas ele já entendia o que era o abandono. Infelizmente, esse medo acabou fazendo com que ele sentisse o trauma em várias coisas além da família, como por exemplo, dentro do próprio episódio, quando ele está brincando com o Rush e o Jack Russell. O Mackenzie pede que os amigos finjam que ele foi abandonado. Para os amigos isso não faz sentido, mas para os fãs sim, porque nós descobrimos qual é o grande medo do Border Collie. Ainda bem que ele se curou naquele dia, porque a Calypso apareceu e fez o seu aluno se sentir melhor. Mesmo assim, existe muito mais sobre o passado e o futuro do Mackenzie do que você imagina. Na verdade, isso pode até mesmo envolver a família da Bluey, já que os dois vão se casar. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos! Sozinho. Se você assistiu ao episódio Espaço, sabe que o cachorrinho se separa dos amigos quando ele está chateado ou com raiva. Ele gosta de ficar longe dos outros para pensar. E isso é uma coisa que com certeza tem a ver com a sua família. O Mackenzie acha que vai ser abandonado pelos outros, mesmo quando esse pensamento não faz o menor sentido. E para evitar ser abandonado, ele acaba fazendo isso com os amigos. No episódio Espaço, o Jack e o Rush perguntaram para ele o motivo de esse personagem estar longe da brincadeira que eles inventaram, mas o Mackenzie responde que foram eles que abandonaram um amigo. É estranho pensar nisso, mas como nós explicamos, o Mackenzie é um cachorrinho com problemas sérios. Ele tem medo de ser abandonado, mas ao mesmo tempo ele se afasta das pessoas. É por isso que falar desse personagem é muito difícil. Nova Zelândia. E se o Mackenzie sente saudade de casa? Essa é uma pergunta bastante séria e justa de se fazer. Claro, ninguém quer ver o Border Collie longe dos seus amigos da Austrália, mas talvez o Mackenzie sinta aquilo que a menina Riley sentiu no primeiro filme de Divertidamente. O Mackenzie veio da Nova Zelândia, que é um país que fica perto da Austrália, ou seja, ele não pertence à cultura do país onde a Bluey nasceu. E por mais que ele vá crescer e viver em Brisbane, é difícil para o cachorrinho conseguir se sentir em casa. Talvez ele tenha se mudado para outro país junto com os pais porque alguém na família dele recebeu uma proposta de emprego, da mesma forma que o Bandit no fim da terceira temporada. Mas o que acontece com o Mackenzie hoje é que ele sente muita falta de casa. Ele deve ter amigos e parentes no seu país de origem que fazem muita falta para ele. Talvez o Border Collie não goste de viver na Austrália. Para ele, deve ser difícil fazer amigos e se acostumar com o novo país. Será que ele vai tentar fugir de casa quando for mais velho? Raiva. O Mackenzie também tem sérios problemas para controlar a raiva. Nós vemos isso no episódio O Mercado. As crianças resolvem brincar de montar uma loja que vende coisas para gatos. A ideia era o Mackenzie ser o dono de um gatinho que estava com fome e precisava de petiscos felinos. Mas você conhece a Bluey. Ela precisa muito controlar tudo o que existe na brincadeira. Uma hora, ela inventou que eles precisavam de dinheiro. Depois, resolveu mudar todos os amigos de posição e depois não quis deixar a Chloe fazer o que ela queria na brincadeira. Infelizmente, isso foi deixando o Border Collie com raiva e então ele ficou tão irritado que resolveu sair do jogo. E claro, mais uma vez, o Mackenzie se afastou porque estava chateado. Faz sentido o Border Collie ficar com raiva naquele dia porque a Blue estava impedindo ele e todos os outros de brincarem? Tudo porque ela queria controlar todos os detalhes
detalhes do jogo, mas isso é uma prova de como Mackenzie precisa controlar os seus sentimentos. A Bluey só queria que a brincadeira fosse perfeita, mas o Border Collie quase acaba com todo o jogo dos amigos. Isso também mostra que, além do trauma, o Mackenzie também precisa de sessões de terapia para controle de raiva. Mas o que você acha disso? Você seria amigo do Mackenzie? Comenta a hashtag amigo pra gente se conhecer. Rugby. Aqui vai um detalhe sobre o Mackenzie que quase ninguém percebeu. Ele não entende muito de esportes. No episódio da grande final, quando a Bluey e os vizinhos da casa do Lucky estavam curtindo o jogo de rugby, uma coisa interessante aconteceu bem no final da história. Aconteceria um jogo entre o time da Austrália e o time da Nova Zelândia, e como seria um momento super importante para o esporte, as famílias da Bluey e do Lucky resolveram fazer provocações contra os pais do Mackenzie. Vamos lembrar que todos eles são muito amigos, mas como era um jogo entre os times de cada país, os vizinhos torciam um para cada lado. Mas o Mackenzie não entendia nada disso. Quando os pais dele começaram a provocar os vizinhos por causa do jogo, ele pareceu não saber o que estava acontecendo. Será que isso quer dizer que o Border Collie não sabe nada sobre rugby? Talvez ele não goste de esportes e isso acabe deixando ele um pouco afastado dos amigos. O Jack e o Rusty adoram esportes. O Lucky é um cachorrinho que realmente adora rugby. Isso é triste, porque talvez o Mackenzie não consiga fazer tantos amigos. Hércules. Você conhece o Hércules? Ele é um cachorro da raça São Bernardo que mora no bairro da Bluey, mas ele não estuda na mesma escola que a cachorrinha azul. Nós estamos falando dele aqui porque o Hércules fez uma grande maldade com o Mackenzie no episódio da brincadeira do circo. Como todo São Bernardo, o Hércules é um cachorro grande, e no final do episódio, esse personagem levantou o Mackenzie no ar e girou o corpo do Border Collie bem rápido, fazendo ele ficar tonto. Na brincadeira, o Mackenzie estava fingindo ser um cachorro malvado, mas era apenas um jogo. Mesmo assim, o Hércules, que era um menino mais forte, resolveu usar o seu tamanho para ser malvado com o Mackenzie. No episódio, isso é feito como algo engraçado, mas não é nada legal fazer isso com os outros. Será que o Mackenzie ficou com medo? Provavelmente sim, até porque ele tenta avisar que era apenas uma brincadeira, mas não adiantou de nada. O Hércules levanta o colega e gira o corpo dele no ar, até que o pobre Mackenzie fique tonto. Coitado. Riacho. Mas se tem uma coisa que realmente faz muito sentido falar sobre o Mackenzie, é que esse cachorro é muito corajoso. No episódio do Riacho, foi ele quem teve a ideia de pedir para o Bandit levar a turma da Bluey até lá. A protagonista estava com muito medo, mas o Border Collie não. Ele ensina a Bluey como ela deve pular entre as pedras para não cair. Ele também mostra para a personagem principal o que é uma sanguessuga e que elas não são tão perigosas assim. O Mackenzie é um cachorro que gosta da natureza. Brincar no meio do mato e dos animais é uma coisa que ele ama fazer, e isso tem tudo a ver com a espécie desse personagem. Os Border Collies são cachorros que precisam gastar muita energia. No episódio do Riacho, ele fala para Bluey que pular uma pedra é a mesma coisa que o jogo de pular ovelhas. A Bluey não entende o que o amigo quis dizer porque os dois são de países diferentes, mas isso revela uma coisa muito importante. O Mackenzie é do tipo de garoto que gosta de brincar com animais. Ao que parece, o amigo da Bluey se interessa muito por saltar ovelhas, o que faz todo sentido, já que os Border Collies são cães pastores de ovelhas no mundo real. Energia. Aqui vai um detalhe que é esquisito, mas ao mesmo tempo triste sobre o Mackenzie. No final do episódio do Riacho, o cachorrinho disse que está um pouco cansado de passar o dia todo brincando. O Bandit escuta o que ele disse e fala que nunca pensou que o Mackenzie pudesse se cansar. Mas espera, o que isso quer dizer? Nós explicamos que os Border Collies são cães pastores. Esse tipo de cachorro ajuda a controlar milhões de ovelhas nas fazendas do mundo inteiro.
Mas o que isso tem a ver com o comentário do Bandit? Os Border Collies são cachorros que provavelmente têm muita energia. O Mackenzie tem um ritmo de correr e brincar que deve cansar os outros personagens, e por isso os amigos dele podem não gostar de brincar com o cachorrinho. Isso é muito triste e também é uma cena que prova o que nós estamos falando. No episódio Helicóptero, quando é a vez do Mackenzie brincar com a Bluey, ele está tão agitado que a protagonista fica super ansiosa. É triste pensar que o Border Collie irrite os amigos nas brincadeiras. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Buracos. Você já percebeu que o Mackenzie gosta de cavar buracos? No episódio Mamães e Papais, a Indy briga com o Rusty e os dois resolvem se separar na brincadeira. Por isso, a Indy vai querer brincar com o Mackenzie e ele está no campo de areia da escola cavando vários buracos sem prestar atenção no que a amiga dele está falando. E o que isso tem a ver com os detalhes tristes da vida do Border Collie? No fim do episódio, nós vemos que a Indy e o Rusty se escondem em um dos buracos que o Mackenzie cavou, e deve ser por isso que o cachorrinho fez aquilo. Ele gosta de cavar buracos para se esconder, e como nós já mostramos, esse personagem gosta de se afastar dos outros quando ele está se sentindo triste ou com raiva. Isso é um detalhe muito triste na vida do Mackenzie, e talvez esse cachorrinho esteja precisando de ajuda. O que você acha dessa teoria? Falando! No episódio Missão do Curry, acontece uma coisa que pode ser bem triste para o Border Collie. Naquele dia, a Bingo estava indo até a casa dele com o Bandit para a troca de molhos picantes. Mas, uma coisa que o Sr. Hiller não havia falado para a filha era que no dia seguinte ele iria viajar para muito longe por muito tempo. A Bingo era a única que não sabia disso. É o Mackenzie quem conta a verdade para a cachorrinha, e quando ele faz isso, a Bingo fica muito triste. A mãe do Mackenzie não gostou do que ele fez, porque naquele dia ele havia falado demais. Talvez o Mackenzie, por ser um cachorrinho muito ansioso, seja um personagem que realmente fala mais do que ele deveria. E se isso for verdade, pode ser que o Border Collie leve muitas broncas dos pais. Não era o Mackenzie que deveria contar a verdade para Bingo, ou seja, ele fez o que não deveria e por isso levou uma bronca dos pais. Isso é realmente uma coisa muito triste. O futuro. E claro, existe uma coisa que nós sabemos sobre o futuro do Mackenzie, mas isso não é uma coisa triste e sim algo muito legal. O Border Collie vai se casar com a Bluey. Nós já sabemos disso porque a filha da protagonista é uma mistura entre as espécies Hiller e Border Collie. Além disso, como o Mackenzie é um cachorrinho que sofre traumas desde a infância, ele deve se tornar psicólogo de crianças. Ele sabe que os menores precisam de ajuda, e como ele mesmo tem uma história com traumas, faz todo sentido que ele queria proteger e ajudar as crianças. E isso é super importante. Mas o que você acha disso? Nós achamos que é hora de você se divertir. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!